Olá, pessoal. Aqui quem vos fala é o professor João Bonato, professor orientador da nossa LEA, a Liga Estudantil de Ensino em Anatomia, e hoje, mais uma vez, com o nosso anatomista em entrevista. E hoje temos um grande prazer em convidar o professor Gilberto Cerqueira, um grande amigo, uma fera, sabe tudo de anatomia, sabe tudo de ensino, e vai nos dar hoje o prazer da sua companhia. Tudo bom, professor Cerqueira? É um grande Boa prazer noite, recebê-lo aqui. boa noite, professor Bonato. É um grande prazer estar aqui para conversar com vocês hoje, né? Eu sou o professor Gilberto Cerqueira, sou professor aqui da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará. É um prazer estar aqui presente hoje com o professor Bonato, com a Jéssica e a Diele. Maravilha. Gelli, abre para nós aí, então. Então, boa noite, professor. Bom, o Anatomista Entrevista, ele surgiu, então, com base nas nossas curiosidades sobre conhecer mais anatomia e também trazer mais anatomia para os nossos colegas, enfim, para quem gosta do assunto. Então, hoje a gente teve o prazer de te ter aqui na nossa reunião e a gente quer saber, então, de ti, como tu chegaste na anatomia e como é que foi tua trajetória, então, e como é que foi tua formação, aliás. Então, boa noite a todos, né? Como eu falei, eu sou o professor Gilberto Cerqueira, sou professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará. Minha história com a anatomia, na realidade, ela começa aos 8 anos. Meu pai, eu morava em Salvador, meu pai criava um monte de cachorros, né? Cachorrinho, né? E aí eu notei que alguns dos cachorros eles morriam, né? Com algumas semanas. E ele mandava jogar no lixo. Só que antes de eu jogar no lixo e enterrar, eu abri o cachorro, né, para ver o que é que tinha dentro. Eu queria saber por que aquele cachorro tinha morrido, né? Não, Aí eu abri esse cachorro, abri o cachorro, né? E aí comecei a cutucar, ver os órgãos diferentes, tal. Eu tinha 8 anos mais ou menos, né? E aí essa curiosidade ia me despertando, né? Aí, pronto, aí depois eu comecei a fazer o ensino médio, e aí na aula de ciências, o professor ele abriu um sapo. E eu sempre curioso, né? Eu queria saber, e eu notei que tinha diferença, né? Anatômicas entre o sapo e o cachorro. Aí, aos 16 anos, eu estava voltando do parque da cidade, um carro atropelou um gato, e esbagaçou ele todinho, sabe? E ele ficou só vivo, com a cabeça tudo funcionando, o sistema nervoso central funcionando, só esmagado o tórax e o abdômen. E uma senhora falou, não, a gente vai ter que matá-lo para poder, ele tá sofrendo. A senhora foi lá, matou o gato ela, porque estava tudo esbagaçado realmente. Aí ela falou, vou jogar no lixo. Eu falei, me dê. Aí eu levei para casa, né, lá no fundo, no quintal, ele já estava, né, morto. Eu abri minha primeira caixa craniana de um gato. E aí eu fui vendo as estruturas do sistema nervoso, mas não sabia de nada, mas eu achava curioso e bonito aquilo, né? E aí foi eu disse que o marco da minha história com a anatomia começou aí. Então, a partir daí, eu falei, não, vou fazer saúde porque eu gosto de estudar o corpo humano. Então, foi assim, as primeiras dissecções que eu fiz, elas foram em animais que estavam mortos, né? E por curiosidade de saber o que é que tinha dentro do corpo humano. Daí, então, quando eu prestei o vestibular, eu morava em Salvador, eu queria fazer a área de saúde, e quando eu tinha, acho que 17 anos, eu me inscrevi num curso de auxiliar de enfermagem. E engraçado que só aceitava com 18, mas meu pai assinou um documento, porque com 17 anos já tinha concluído o ensino médio. Ele assinou um documento se responsabilizando e tal, eu fiz o curso. E aí onde eu tive a primeira aula de anatomia de verdade com a professora Patrícia. Ela era uma enfermeira e ela me despertou assim a anatomia porque começou a estudar a fundo, foi onde eu descobri os músculos, né? Eu tinha que saber a anatomia do músculo que aplicava injeção, tal. E aquilo ali foi, só que lá não tinha cadáver, não tinha nada, era tudo sintético, um curso de auxiliar de enfermagem. Daí, quando fui nos estágios, eu fui atendendo o paciente, funcionando veia, aplicando injeção, e isso aí me despertava mais curiosidade. Quando foi ao final do curso de auxiliar de enfermagem, eu prestei vestibular para farmácia, passei, e aí
no primeiro semestre, engraçado, quando eu fiz minha matrícula, que eu peguei lá a disciplina, só tinha química orgânica, química inorgânica, química geral, aí tinha biologia celular e anatomia. Aí eu falei, pô, só tem duas aqui da biologia, o resto tudo é química. E física 1, e cálculo. Foi todo ferrado. Mas vamos lá. Daí, então, eu comecei a ter aula. O meu primeiro professor de anatomia era o professor Gurgel, certo? Ele era um cirurgião oncológico e ele deu a parte inicial da anatomia. Quando chegou na parte do sistema nervoso, eu tive aula com um professor chamado Francisco Prado Reis, que é um dos maiores neuroanatomistas que eu conheço. Ele foi professor da Universidade Federal de Sergipe e eu estudava na Tiradentes. E aí, quando foi para o professor Gurgel voltar, ele teve um problema de saúde, aí voltou a Aderval Aragão. Foi meu professor também. E o Aderval já tinha fama de que jogava duro, né? E aí o professor Aderval deu algumas aulas, acho que umas 6 aulas, e quando chegou na parte de esplancnologia, eu tive 2 aulas com o professor José Carlos. Então, esses foram os meus primeiros professores de anatomia, o qual eu conheci, né? Então, conheci a parte introdutória com o professor Gurgel, terminei com ele. O Francisco Prado Reis deu a parte de neuroanatomia e a parte, e um professor José Carlos, que era professor da Odonto, ele ajudou, porque aquele período que o professor Gurgel estava com um problema. E aí o professor Gurgel voltou, né? E quando ele voltou, ele falou assim, rapaz, você gosta de anatomia, né? Eu falei, por quê? Porque você está no laboratório, sua aula só é segunda e quarta, e você está aqui segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Eu falei, eu gosto, eu quero ser monitor. Eu quero ser monitor. Só que tinha um problema, porque um aluno do curso de farmácia para ser monitor, nunca tinha havido na história isso, porque geralmente a anatomia da farmácia ela é menos profunda do que, por exemplo, fisioterapia, biomedicina, que na época tinha... eu lembro que a biomedicina tinha 2 anatomias, tinha anatomia 1, 2, e a fisioterapia tinha 1, 2 e neuro. Só que eu não queria fazer fisioterapia nem biomedicina. Porque o meu professor do cursinho falou assim, biomedicina nem é bio, nem é medicina. Aí eu falei, professor, que curso é esse? Aí ele me explicou que era um curso voltado para formar professores, para dar o básico da faculdade de medicina. Eu não me interessei, eu queria fazer farmácia. Beleza, acabou o primeiro ano da anatomia. O que acontece? No primeiro ano mesmo na disciplina de anatomia, os meus colegas tinham dificuldade de aprender anatomia. E eu era o monitor da turma, aluno da turma monitor, porque eu já tinha um conhecimento por causa do curso de técnico de enfermagem, né? O técnico auxiliar. E aí o professor viu aquele negócio ali, só que não tinha monitoria para farmácia. Aí eu procurei o Aderval. O Aderval queria fazer a monitoria da fisioterapia. Ele não pode, que você é do outro curso. Aí não tinha vaga para ser monitor de anatomia. Aí eu falei, já que a anatomia não tá abrindo as portas, vou pela fisiologia. Aí eu fiz a prova de monitoria para fisiologia e, na realidade, como eu era monitor de fisiologia, eu tinha acesso ao laboratório de anatomia, de química, aí o que acontece? Eu cumpria as 12 horas da fisiologia, ia lá para anatomia, aí eu dava uma monitoria para os alunos de farmácia e psicologia de graça, porque eu não ganhava nada, a minha bolsa era da fisiologia. E aí meus colegas até me criticavam, pô, você só gosta de anatomia? Você não estuda química, física? Eu falei, não, isso eu estudo depois. E como eu era um bom aluno, eu era aluno aplicado, eu conseguia dar aula, assistir aula de anatomia, de fisiologia, me dava bem nas químicas. A única disciplina que eu tinha dificuldade era física, porque como eu trabalhava nesse tempo que fazia faculdade, eu não pegava física com a farmácia, eu pegava com a ciência da computação. E lá era mais difícil. E aí eu tive que rebolar para poder cursar a disciplina. Mas, assim, a história inicial foi essa. E aí, quando eu terminei a graduação, eu não tinha dinheiro para fazer um mestrado em anatomia, porque só tinha na Unifesp e na USP. Na Unifesp tinha um mestrado em anatomia, né? E na USP era ciências morfuncionais. E no Rio de Janeiro tinha ciências morfológicas. Como era pobre, não tinha dinheiro para fazer nenhum dos 3. Aí eu falei, poxa, e agora? Aí eu fazia iniciação científica com um professor da Farmaco também, fazia pesquisa com ele. E ele tinha me ensinado a inglês, porque eu não tinha dinheiro para pagar. Dava um paper, um artigo em inglês toda semana, e na outra semana eu tinha que levar traduzido. E ele me deu um dicionário de presente, porque eu não tinha dinheiro para comprar o dicionário. E aí eu traduzindo os artigos e discutindo com ele, eu acabei que aprendendo inglês de leitura, né? Aprendi a ler na marra, palavra por palavra.
E como os papers que ele me dava era muito farmacologia, os termos técnicos, era muito, assim, fácil traduzir, eu aprendi a ler sozinho como autodidata, né? E aí foi assim que minha história com anatomia começou. Então, quando chegou no final da faculdade, era ali do dezembro de 2002, não, novembro de 2002 para dezembro de 2013, aí eu já estava finalizando. E ele falou, rapaz, você não quer fazer um mestrado em farmacologia lá na Paraíba, não? Aí eu falei, vou na hora, porque eu também era bom em farmaco, né? Aí eu falei, vou na hora. Aí ele falou assim, então a inscrição é tal dia, tá aqui o edital. Aí eu falei, professor, não tenho como fazer a inscrição, não. Eu passei uma procuração para ele me escreveu. Só que eu tinha um colega que andava comigo, que era o Antônio Ney, e ele era monitor da Parasito. Aí ele falou assim, eu também vou, bora. E tinha um outro que era da ciência farmacêutica, que ia fazer no Pernambuco. Eu falei, rapaz, eu vou também, vou fazer, porque se eu não passar na Paraíba, eu passo no Pernambuco. Só que o Pernambuco, ele era ciências farmacêuticas, e na Paraíba, farmacologia. Aí quando era no mês de novembro, eu fiz a prova para os dois. Uf. Aí o que aconteceu? Quando eu passei na Federal de Pernambuco, eu passei em terceiro lugar com bolsa. E na Paraíba, eu passei em quinto, não tinha bolsa. Eu era pobre, não tinha como me manter na Paraíba sem bolsa, né? E eu não queria fazer ciências farmacêuticas, Recife era muito violento mesmo. Eu tinha medo, aí eu falei, minha mãe nessa época era viu, eu falei, mãe, eu não queria ir pro Recife não, que era perigoso. E a Paraíba era uma cidade interior, era assim um mar, né? Aí o meu colega chegou e falou assim, ó, o meu colega tinha passado na Paraíba e não tinha passado no Pernambuco. Ele falou, se você for para Paraíba, eu falei, poxa, vou na hora. Aí quando eu fui para Paraíba. E aí, por incrível que pareça, a minha professora do mestrado, a minha orientadora, era uma médica e ela trabalhava com toxicologia. E toxicologia você tinha que tirar os órgãos para poder estudar o efeito da toxicidade. Aí caiu muito bem. Eu falei, opa. E aí eu acabei, né, fazendo mestrado na farmacologia, mas a minha linha de pesquisa era toxicologia. E aí, na toxicologia, toda vez que tinha sacrifício, eu estava lá. Aí eu aprendi anatomia de rato, que é muito parecida com o do ser humano, mas tem algumas diferenças. Mas foi onde eu, assim, foi o meu primeiro contato com anatomia veterinária, foi no mestrado, mas assim, uma coisa que eu esqueci de falar, durante a graduação, quando eu era muito em fisiologia, uma bioterista me chamava para trocar a água e a ração dos ratos. E aí eu trocava a água e a ração dos ratos toda terça e quinta. Só para pegar nos animais lá que eu achava bonito, né? Só que o que aconteceu? Eu tinha uma professora, o nome dela era Heloísa Donzella, uma grande farmacologista, e ela estudava efeito do álcool no sistema nervoso e no TGI. E aí a Sandra abria esses ratos. Ela me ensinou a abrir o rato. Quando eu cheguei no mestrado, eu tinha essa habilidade. Então, essa é a história inicial. Aí depois eu conto o resto. Vai lá. Fantástico. Se você quiser, eu Às posso continuar vezes... com o doutorado ou aí termina tudo e Não, depois você vem. já vamos abrir para continuar com o doutorado aí. Eu vi que quando estava falando, deu um ou outro cortezinho. Eu não sei se a minha internet, meninas, para vocês também pareceu que ele cortou? Não? Para mim, Cortou também, Sim? para mim. Cortou? Ah, então tá. Eu acho que foi a Então, minha internet, viu? pode ser. Eu sei que a minha também está bem complicada Senão hoje, você tira o tanto que eu estou com o 3G aqui, o meu modem não funcionou, estou no celular hoje. Não, mas a gente quer saber, sim, Cerqueira. Fala mais aí, fala do teu Aí o que doutorado. acontece? Quando eu terminei o mestrado, eu queria fazer o doutorado, só que eu tinha 24 anos, minha professora falou assim, você é muito novo para fazer doutorado, vai trabalhar. Aí mas eu já era professor substituto, porque lembra que eu tinha passado sem bolsa, né? E meus colegas, eu tinha um Uhum. colega esse meu colega que foi comigo, ele era rico, e ele pegou a bolsa, e eu não. Eu estava no sexto ou oitavo mês de mestrado, apareceu um concurso para professor de fisiologia substituto. Eu falei, opa, eu fui monitor de fisiologia, vou lá. Estudei,
Aí a prova de professor substituto na Federal da Paraíba é uma prova didática e o currículo. E meu currículo era bom, porque eu já tinha uma construção de iniciação científica, de pesquisa na graduação. E aí eu fiz a prova, havia 2 médicos, uma farmacêutica e outros profissionais, umas 8 pessoas. Aí eu falei, vou fazer sem compromisso. Quando eu sorteei o ponto lá, era o que? Fisiologia renal, que tinha sido um ponto que tinha caído na seleção do mestrado. Beleza, preparei a aula. Aí eu fiz a prova sem compromisso, tipo assim, estudei, né? Mas assim, sem esperança, porque tinha um cara lá, doutor em otorrinolaringologia, eu falei, essa vaga é dele. Aí, beleza, quando foi 5 dias depois, o departamento me liga, ó, você foi aprovado para ser professor substituto de fisiologia humana aqui, para dar aulas para o curso de psicologia, educação física e biologia. Você quer? Você vai assumir? Eu falei, vou. Hoje é o último dia. Vim aqui no departamento pegar a documentação. Peguei. Só que, para minha felicidade, a fisiologia 4 da psicologia, ela, metade do semestre era neuroanatomia e a outra metade era fisiologia básica. Aí foi quando eu fui a primeira vez professor de anatomia. E aí eu dava aula lá embaixo, no departamento de morfologia da UFPB. Eu dava aula, acho que era quinta e sexta, quarta e sexta, não lembro mais os dias, mas era no final da tarde, era de 3 às 5, que o departamento fechava às 5 horas. E aí foi quando eu pude dar aula de anatomia, eu era professor de anatomia, mas de titular eu era professor de fisiologia 4, que era o nome dela. E aí eu dando essas aulas de fisiologia lá, né, eu dava essas aulas de fisiologia como professor substituto e fazia mestrado. Eu dando essas aulas de fisiologia, o que aconteceu? Abriu portas, eu estava um dia lá dando aula, o contrato para professor substituto são 2 anos, eu estava acho que 1 ano e meio, aí chegou uma faculdade particular do interior da Paraíba e falou assim, ó, eu ganhava R$440, eu era T20, então era muito pouco. Chegou uma faculdade do interior da Paraíba, ó, tem uma faculdade aqui para você dar aula de histologia, imunologia e toxicologia. O salário é R$4.000. Você aceita? Eu falei, aceito, na hora. Só que eu tinha que largar o meu vínculo como professor substituto. Então, o que acontece? Eu tentei levar ao máximo, aí no meio disso veio uma greve da Federal, porque era o governo Fernando Henrique, né? Então, o governo Fernando Henrique, ele era um governo que ele tentava sucatear a universidade pública. E aí, essa greve, eu acabei cumprindo um contrato e assumi lá no interior. Só que quando eu cheguei lá no interior, o que acontece? Tinha um professor que concentrava todas as anatomias e não dava uma anatomia para ninguém. Eu era professor de histologia. Agora, é uma coisa que eu vou dizer aqui, me desculpe, mas vou ser sincero, um professor de anatomia, ele dá aula de histologia tranquilo. E o contrário não é verdadeiro, né? Aí eu dei aula de histologia, foi bom, sabe? Porque eu aprendi a chamada microanatomia, a microanatomy, porque nos Estados Unidos o professor de anatomia, ele é professor da gross anatomy e da microanatomy. Aqui no Brasil é separado. Então, eu dei aula de histologia durante 5 anos. E aí foi bom para mim porque até hoje eu sei a parte de microanatomia, isso me ajuda muito na hora que eu estou dando aula, responder alguns porquês dos alunos, entendeu? E eu acabei sendo professor, nunca fui professor de anatomia. Na realidade, na particular, quando eu fui dar aula de anatomia, eu já estava no doutorado, eu assumi outras faculdades. Aí pronto, aí eu fui dar aula de anatomia e tudo quanto era faculdade que abria no interior do Ceará, que me chamava para dar aula de anatomia, eu dava aula acho que umas 3 ou 4 faculdades simultâneas. Só que essas faculdades privadas que eu dava aula, nenhuma delas tinha cadáver, era sintético. Só que o que acontece? Eu ia pro açougue, né? Descobri o cara que matava porco, comprava o coração e os rins de porco, que é muito parecido com o humano. Então, a única coisa que eles viam nas aulas de anatomia era coração e rim de porco. Ó, deu uma trancadinha aí de novo. Vamos aguardar um pouquinho enquanto reconecta o professor Gilberto. Deu uma Depois a queda. gente faz uma edição. Uhum.
Viu até onde, Bonato? Isso, repete aí, depois a gente faz um cortezinho ali, a gente faz uma edição. Até Tu onde? Até onde você conseguiu falou do ouvir? rim de porco, eles só tiveram aula com coração e rim de porco, só. Na verdade, os alunos só tinham aula com coração e rim de porco, porque eu conheci o rapaz da feira que matava porco e eu comprava todos os rins e todos os corações do porco, né? Aqui no Nordeste chama de fuçura, né? Que faz o sarapatel. Aí, rapaz, eu só vendo Fuçura? tudo completo. Fuçura. Aqui chama fuçura. Que é o quê? É o pulmão com o coração e o fígado. Eu tinha que comprar tudo. Só que eu só usava o coração, porque o pulmão era diferente, umas diferenças não dava, né? Aí eu tirava o coração dos rins e o resto eu dava pro rapaz da faculdade que limpava, ele levava para casa e comia tudo, sabe? Aí o rim e o coração eu formalizava, usava as técnicas anatômicas, e meu aluno, apesar de ter sintético, quando chegava no rim e no sistema cardiovascular, ele via realmente, né? Porque o coração eu tirava com os vasos da base tudinho, ele conseguia ver a diferença de uma veia, de uma artéria. E isso foi bom porque quando eu comecei a dar essas aulas, quando eu entrei na Federal do Piauí, no interior, que não tinha peças, eu comecei a produzir as peças a partir de órgãos isolados de porco de porco e de boi. O boi eu pegava o coração do boi é muito grande. É bom para mostrar a estrutura, né? O átrio, o ventrículo. Mas o do porco, ele era muito parecido, tanto o rim como o coração. Se você pega um aluno da graduação, dá um rim de porco, um rim humano, ele não consegue identificar quem é quem. Porque não tem ainda essa habilidade de anatomia. E aí eu ensinava a ele, eu sou muito semelhante, você vê pirâmide, vê corte, coluna, bem direitinho, consegue ver todos os vasos. Eu sempre usei desses artifícios, onde não tinha esses órgãos, eu sempre usava o porco. Por quê? Quando eu estava na faculdade, o meu professor de fisiologia, ele usava o rim de porco. E aí o que acontece? Eu estava observando que o rim era muito parecido. Então, quando acabava a aula dele, que ele fazia uma aula de anestesia, eu olhava, né? E eu, pô, muito parecido. Ele era médico e era parecido mesmo, tal. Eu explicava as relações, tal. Aí eu sempre usei esse artifício onde não tinha. Até que eu fui trabalhar na Federal do Piauí, eu tinha esses órgãos de porco. Depois, quando foi em 2017, eu passei no concurso aqui na Federal do Ceará, que era em casa, e aqui já tem tudo, né? Já tem tudo, então eu não uso de órgãos animais. Os órgãos animais agora só usa para técnicas anatômicas, quando você quer ver aí, fazer um angiotécnico e tal, aí você usa o rim de porco, né? Mas basicamente foi isso. Mas assim, como é que eu fui fazer o doutorado? Lembra que minha professora não deixou eu fazer o doutorado, mandei trabalhar, fui trabalhar. E em 2008, eu fiz a seleção do doutorado, eu fui fazer a seleção do doutorado em ciências médicas, eu perdi o ônibus, não fiz a seleção. Na semana seguinte, estava o farmacologia da UFC, que era conceito 6, os pesquisadores com um artigo assim muito só alto impacto, a maioria deles com um pós-doc, doutorado no exterior. Isso foi bom porque eu vi outra realidade, porque na Paraíba, essa questão de fazer sanduíche, pós-doc no exterior, eles fazem muito aqui dentro do Brasil. E no Ceará, não. Eles fazem muito nos Estados Unidos, Europa, tal. Mestrado, doutorado lá na Universidade de Maryland. E aí o que acontece? Me despertou uma outra área, que foi quando eu fiz outros parcerias, né? Vindo fazer esse doutorado aqui em farmacologia. Então, eu fiz o doutorado em farmacologia durante 5 anos, porque 4 anos minha tese estava terminada, mas minha orientadora precisava de mim no laboratório. Falou, pô, vou ficar mais um ano aqui, vamos fazer umas pesquisas. Convidou. Pronto, aí eu terminei o doutorado em farmacologia em 2012. Terminando o doutorado, eu fiz o concurso na UFPI, o primeiro concurso, engraçado, eu sou doutor em farmacologia. Todos os concursos que eu fiz para farmácia, eu batia segundo, terceiro. No primeiro de anatomia que eu fiz, eu passei. Então, o destino já me reservava a anatomia. E aí, daí eu entrei na Federal do Piauí, né, no curso de nutrição e biologia. Logo em seguida, eu mudei de campus, fui pro curso, estava abrindo o curso de medicina, e o coordenador me convidou, você não quer dar aula aqui, não? Eu falei, vou. E o meu concurso tinha sido para esse campus. Aí eu acabei pedindo para ir para o campus de Parnaíba, dei aula lá durante 2 anos. Quando abri o concurso em casa, eu fiz, e aí eu consegui voltar para casa. Que Fez uma história. viagem
mas voltou para casa. Na realidade, Jéssica, o CCO eu passei em 4 estados da federação, né? Salvador, Sergipe, Paraíba, Ceará. 5, Piauí também. Acabei rodando, né? Porque a gente ia onde as portas se abriam, né? Então, basicamente, assim, essa é um pouquinho da história da minha formação até a minha entrada na anatomia. E aí, nessa história, né? Uma coisa que eu quero que fique bem assim, frisado na cabeça de vocês. Eu conheci o Bonato em 2015. Eu fui convidada para o curso de técnicas anatômicas na Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, UFSA, né? Ufa. E aí eu conheci o Bonato. Eu conheci o Bonato aí, né? E eu tinha sido convidado para dar aula de poliuretano, porque eu usava o poliuretano aqui no curso de técnica anatômica. E essa aula não existia. Ela passou a existir depois que eu mostrei, ensinei, né, a partir de Porto Alegre. Aí eu tenho uma frase que eu quero deixar. O anatomista, ele só vira anatomista de verdade quando ele vai ao curso de técnicas anatômicas. É obrigatório, na minha opinião, o anatomista ele tem que, pelo menos uma vez na vida, ir no curso de técnicas anatômicas. É como lá o indivíduo que tem que ir à Meca, né? O indivíduo que quer ser um bom anatomista, ele tem que ir no curso de técnicas anatômicas para aprender as técnicas, né? E aí eu fui nesse curso de técnicas anatômicas, conheci algumas técnicas que eu não usava e mostrei, ou ensinei o que eu já apresentava, né? E foi assim, para mim foi um grande aprendizado, foi a primeira vez que eu fui a um curso, e foi um curso belíssimo, e ele foi um divisor de águas, porque esse curso de Porto Alegre, ele reativou o curso que estava parado desde 2012, o último tinha sido na Unifesp. Então ele foi reativado e os professores da UFSA, que foi o André Ox, o Bonato, o Davis e o Lino, fizeram um curso de forma brilhante. E aí eu conheci um laboratório de anatomia de ponta, porque o laboratório da Federal aí de Porto Alegre parece um centro cirúrgico. Eu fiquei apaixonado. E, além do mais, tinha um programa de doação que até hoje é referência, né? Então, assim, foi um grande aprendizado, a gente aprendeu, teve discussões legais. E depois do curso, a gente sempre tinha um bate-papo lá na sala do Bonato, a gente fazia a revisão do dia, como foi o dia, como é que vai ser o outro dia. Então, foi um divisor de água na minha vida, porque eu aprendi tanta coisa, por isso que eu recomendo você que está assistindo essa entrevista, pelo menos uma vez na vida, você ir no curso de técnicas anatômicas, seja onde quer que seja. Excelente. Concordo em grau, gênero e número. Como é que a gente está de tempo aí, Gélia? 4 minutos agora. A gente pode abrir outra reunião. Para finalizar, Jéssica, não, a gente precisa finalizar, senão fica muito grande. Sim. Jéssica, tua pergunta a respeito do programa de pós-graduação, o que tu gostaria de perguntar? Assim, prof, tu fala da tua curiosidade, né, dessa tua intenção de manter sempre vivo o interesse pela anatomia, que na tua vida sempre foi algo muito presente, a gente percebe pela tua narrativa. E conta pra gente como é que tu acha que os professores de anatomia agora, nessa formação, podem manter isso vivo nos alunos, tendo em vista esse cenário de pandemia. Então, eu costumo dizer que a anatomia é uma disciplina normalmente que ela é no primeiro semestre, com exceção ao curso de biologia, que normalmente ele é ali no quarto, no quinto, né? Eu acho que a primeira coisa, quem quer estudar anatomia, quem quer fazer anatomia, né? Quem se apaixona pela anatomia, se dedicar a fazer a disciplina bem. E a primeira porta que você deve adentrar para aprofundar seu conhecimento é fazer a monitoria. Seja monitor de anatomia, porque o monitor vai ser sua primeira iniciação à docência. Além disso, uma outra via para você virar um bom professor de anatomia é a extensão, através das ligas, né? Liga de anatomia, né? Liga de anatomofisiologia, como queira aí, né? Ou então, no nosso caso aqui, nós temos uma liga de neuroanatomia clínica e antropologia forense. Então, é o primeiro passo que eu recomendo para todo anatomista. E nesse período de pandemia, assim, nós temos uma grande dificuldade porque a anatomia é uma disciplina que é prática, né? Por exemplo, no meu caso aqui, ela é 50% teórica e 50% prática. E isso aí quebra aquele cordão umbilical, né? Então, a teórica, através da plataforma de interesse do professor. Então,
a conexão está ruim, viu? Pronto. Através da plataforma de interesse do professor. Tem professor que usa o Google Meet, tem professor que usa o Zoom, tem professor que usa... Aí a gente aqui na Federal, a gente tem uma plataforma chamada RNP, Rede Nacional de Pesquisa. Então, usam as plataformas variadas. Agora, no meu caso, eu tenho usado o quê? Eu uso o SIGA-A, que é o nosso sistema acadêmico, e para fazer os momentos síncronos, que o pessoal, alguns chamam de aula ao vivo, eu uso o Google Meet. E o que acontece, como apoio também, eu uso o Google Classroom. Né? E para poder buscar um pouco dessa prática, a gente usa o Anatomy Learning, que esse Anatomy Learning, ele é free, você pode usar as imagens dele, porque tem um problema de direitos autorais você colocar a imagem de livro que você não tem esse direito, e o Anatomy Learning, ele proporciona isso. E a prática, Cerqueira? A prática, a gente só vai repor quando tiver um decreto aí do MEC ou do governo autorizando voltar à prática. Então, nós vamos finalizar todo o conteúdo teórico e aí a questão da prática a gente vai retornar só quando for tiver uma vacina, então quando o governo autorizar. Se ele autorizar o retorno, nós vamos utilizar as medidas de biossegurança, como uso de álcool, diminuir o número de indivíduos para o laboratório e as medidas de biossegurança em geral, né? Inclusive, nosso departamento já instalou um monte de pias, torneiras que não tinha, né? Mas ele só pode fazer a prática quando retornar. A prática vai ficar parada agora, esperando quando retornar. Agora, a gente tem dado um gostinho aos alunos usando os Anatomy Learning, né? Porque nossos alunos, esse semestre, eles tiveram aula até articulação. Então, eles viram a parte de tecido ósseo, né, muscular e a articulação. E quando ia entrar na esplancnologia, aí acabou que parando. Na medicina, o S1, eles não tiveram nenhuma aula ainda de anatomia, porque eles começam com o módulo de bioquímica, biologia celular. Trancou. Então, a medicina está parada ainda também, mas eu creio que vai seguir toda a sistemática. Vamos ministrar a aula teórica e a prática só quando retornar. Ficou? Voltou? Deu uma parada de novo. Não, tá tranquilo. Meninas, alguma pergunta? Se não, vou eu. Ah, desculpa. Pode ir, prof. Quer falar, Jelly? Não, pode falar. Ô, Cerqueira, pós-graduação, extensão, o que vocês estão desenvolvendo, o que vocês estão fazendo? Conta um pouquinho para nós aí. Então, quando eu cheguei aqui durante o doutorado aqui na UFC, que eu fui aluno do doutorado aqui, uma professora que colaborava comigo, ela montou um programa de pós-graduação em ciências mofuncionais em parceria, que era um DINTER com a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eles montaram, né, com 4 linhas de pesquisa, que era TGI, trato gastrointestinal, sistema nervoso, biologia da reprodução, osteomielite articular. E tinha criado também a linha de ensino. Só que estava parada. Beleza, aí eu entrei no Piauí, eu dava aula junto com o professor Ariel, ele tinha uma disciplina chamada promoção, ainda tem, né? Promoção do ensino em morfologia. Aí eu colaborava com ele, eu dava uma aula de PBL, né? Aprendizagem baseada em time. Eu dava essa aula. E aí, assim que eu passei no concurso, eu pedi meu credenciamento no programa de pós-graduação em ciências morfuncionais aqui da UFC. E quando eu entrei na linha de TGI, porque meu doutorado tinha sido no digestório. Só que aí eu propus a assumir a linha de ensino. Nós temos, é o único programa de pós-graduação em ciências morfofuncionais do Brasil que tem a linha de ensino e divulgação da ciência morfológica. É a única do Brasil. Então, ele é um programa que é experimental e aí tem ensino. E aí eu me propus a ativar a linha. E quando eu ativei a linha, o professor Emanuel, que era o chefe da... Pois se edita isso. Vaga de doutorado no ensino, que Ô, Cerqueira, volta. O professor Emanuel. Isso.
Ali que trancou de novo agora. Tínhamos, né, a linha de ensino, e aí eu pedi 2 vagas de doutorado, e foram meus 2 primeiros alunos, que é o professor o doutor Erivan Façanha, que é um médico cirurgião do abdômen, ele faz doutorado na linha de ensino, e o Francisco Rafael, que é lá da Universidade de Patos, a Unifip, Centro Universitário de Patos. Então, eles foram os primeiros alunos, e o que é que eles estudam? O professor Erivan, ele estuda a impressão 3D. Ele adquiriu uma impressora 3D, e ele levou para casa dele, né? É uma impressora gigante, né? Bem assim, avolumada. Na realidade, foi naquele experimental biology que a gente foi lá, Bonato, na Eu ia Califórnia. perguntar se o Erivan era o que foi para San Diego, lá com Lá estava lá no Unibi, foi lá na Califórnia, então. Aí na volta eu passei lá em Orlando e levei de Orlando, né? Eu comprei, chegou lá no hotel a impressora, eu trouxe, e o professor Erivan instalou a impressora 3D na casa dele, né? E eu trouxe uma pequena, né? No ano anterior, quando eu fui a Chicago. Aí você foi para Chicago também, não foi, bom? Você estava com a gente em Chicago? Estava lá em Chicago, eu trouxe uma pequenininha. E aí a gente está trabalhando com a impressão 3D, mas os primeiros trabalhos, na realidade, vão sair agora em 2021, porque a gente construiu a tese, tivemos que passar em comitê de ética, aprovar, tal. E o Francisco Rafael, ele já trabalha com metodologias ativas de ensino-aprendizagem. Existe uma coisa chamada o ensino multimodal. A gente está vendo como o ensino multimodal ele melhora a aprendizagem. E esse ensino multimodal, você usa várias metodologias e sim para fazer com que o aluno ele aprenda. E é o que o Francisco Rafael estuda, né? Então, esse foi Isso na pós-graduação? Isso nos cursos de mestrado, isso? Não, doutorado. Todos os 2 doutorados. Eu já peguei 2 alunos de doutorado e um. Mestrado é muito rápido, é pouco tempo. Então, normalmente, eu prefiro pegar o aluno no doutorado para estudar ensino. E no mestrado, eu pego o aluno ali na experimental. A não ser que seja um aluno de iniciação científica que vinha, né, já estudando há algum tempo, ou então algum aluno que já venha. Ou então algum aluno de mestrado que já vem estudando ensino, porque para ele aprender o ensino durante a pós-graduação é difícil, mas se é um aluno da graduação que já está estudando ensino, já tem as teorias da educação, as metodologias na cabeça. E aí, como aqui é muito novo a questão de impressão 3D, metodologia de ensino, voltado para ciências morfofuncionais, é novo aqui no estado do Ceará e no Nordeste também, né? Então, os alunos não têm vivência. Então, eu prefiro que ele faça o mestrado na experimental, né, no TGI, vá ali observando, acompanhando, cursando disciplina no ensino, para quando chegar no doutorado, eu ia chegar maduro. Então, na realidade, meus alunos na linha de ensino são todos doutorandos. E no mestrado, na realidade, o primeiro de ensino entrou esse ano, que foi o Marlilton e o Francisco. Na realidade, eu sou co-orientador deles, porque eu não tinha vaga mais. Mas o Marlilton está construindo um aplicativo para anatomia radiológica, que a gente tem uma disciplina optativa aqui chamada anatomia radiológica, que é o professor Ariel que coordena e a gente trabalha junto. E o Francisco, a gente está trabalhando com anatomia para deficientes visuais, né? Eu não posso entrar em detalhes no projeto deles, não, porque a gente ainda está submetemos ao comitê de ética e não temos aprovação ainda. Então, eles estão ainda naquela fase de cursar disciplina e tal. Mas aí, assim, hoje nós temos ao todo uns alunos do professor Emanuel, os meus alunos e alunos da outra professora, nós temos cerca de 10 pós-graduandos entre mestrado e doutorado, a maioria é doutorado, só tem 2 mestrandos na linha de ensino, estudando, né, essa parte de ensino. 2 doutorandos estudam histologia, que é dessa outra professora. Os demais, os que estão comigo, o professor Emanuel, eles estudam anatomia mesmo, né, as repercussões do ensino. Então, aí tem um monte de metodologia, a gente trabalha com jogos, né, jogos digitais, jogos de tabuleiro. Nós trabalhamos também com a parte de metodologias ativas, trabalhando com impressão 3D, né? E essa parte aqui de tecnologias aplicada ao ensino de anatomia. Por curiosidade, um ano antes dessa pandemia ocorrer, nós fundamos uma disciplina chamada Tecnologias
digitais e educação à distância. E ela coube bem direitinho porque a gente iniciamos elas em educação à distância, quando veio a pandemia ela não foi afetada. Então, hoje nós temos o quê? 3 disciplinas na pós-graduação optativa, na linha de ensino, que é a promoção do ensino, que é o professor Ariel, tecnologia da educação à distância, que também é o professor Ariel colaborando comigo, e a outra disciplina chama-se anatomia humana moderna, que é justamente essa toda a modernidade que a gente traz, né? E esse semestre ainda, nós estamos aí, passamos no colegiado, está na faculdade de medicina, tem as chamadas estratégias digitais de ensino e aprendizagem, que pega todo esse contexto de pandemia, né? Só que essa disciplina de estratégias digitais, ela está submetida, já foi aprovada no colegiado da pós-graduação, no departamento, nós estamos esperando a faculdade de medicina aprovar, para poder a pró-reitoria cadastrar essa disciplina chamada Estratégias Digitais de Ensino e Aprendizagem, que vem nesse contexto todinho dessas plataformas, né? O uso de Socrative, do Kahoot, do Quinzelé, vários outros aplicativos para você conduzir a disciplina totalmente online. Isso ele já vê até um pouco, porque aqui na pós-graduação você tem 3 disciplinas chamadas estágio de docência 1, 2 e 3. O mestrado só paga 1, o doutorado paga 1 e a 2. E aí é interessante porque essa parte de estratégias digitais a gente colocou agora no 1 e no 2, para poder que os nossos alunos fizessem o estágio de docência e acompanhassem os professores durante a pandemia. Então, na realidade, quando o aluno cursou, ele já chegou todo, né, preparado, porque nessa disciplina ele aprendeu a gravar uma aula, como funciona a plataforma EAD, a diferença do ensino remoto com a educação à distância são coisas diferentes. O que nós estamos fazendo agora é remoto, né? Mas ele vai aprender essas diferenças, aprender a usar a plataforma Moodle, a nossa plataforma chamada SIGA-A, Zoom, RNP e Google Meet, são as chamadas webconferência. Aprendeu a construir um plano de ensino para a educação remota e para a educação à distância, que são diferentes. Então, como planejar tudo isso? E ele aprendeu as chamadas técnicas de gamificação. Kahoot, Quinzelé e o Socrative. Então, ele foi todo ferramentado para poder ajudar. E o que aconteceu? Nossos pós-graduandos, ele chegou com mais ferramentas de ensino e aprendizagem que o próprio professor, porque ele viu tudo isso no início da pandemia, quando as universidades pararam de uma maneira geral. E a nossa disciplina não parou justamente porque eu já tinha essa habilidade de usar essas plataformas digitais. E aí foi bom porque os alunos que estão agora, nossos pós-graduandos, estão ajudando os professores nesse momento remoto que nós estamos. Espetáculo! Mas assim, só para fechar, a nossa pós-graduação, viu? Ela tem a linha de ensino, recebe aluno de mestrado e doutorado, e aí, como curiosidade, quem está vindo essa entrevista, nossa seleção vai ser em março, porque agora normalmente ela era em novembro, ficou um pouco apertado, porque o cronograma da universidade mudou, então o colegiado jogou ela para março, a seleção é em março, e aí você inicia em agosto. E aí o interessante, Bonato, é que o nosso programa de pós-graduação aqui na UFC, você pode cursar disciplinas obrigatórias dentro do nosso programa optativo, você pode fazer em qualquer programa dentro da UFC. A UFC permite, se você quiser fazer uma disciplina, por exemplo, de empreendedorismo e marketing, lá na administração você pode fazer. E aí, o que acontece? A UFC tem um programa chamado Tecnologias Educacionais e o da Educação. Os nossos alunos vão buscar disciplina lá para complementar a formação. Isso é a universidade, né? Você ter contato com vários cursos ao mesmo tempo. O universo, né? Tu circular por todos eles ali. Bom, chegou uma hora de chorar agora, né? Para quem está nos assistindo aí, porque, infelizmente, né, o tempo nos toma e a gente precisa encaminhar o encerramento. Mas é lógico que o professor Gilberto Cerqueira vai ter que ser convidado uma próxima vez para a gente falar dos projetos, para a gente falar do pós-graduação, para a gente falar das linhas de pesquisa, porque eu sei que tem muita gente aí querendo mais um pouquinho de informações a esse respeito. Professor Gilberto, como a gente diz aqui no Sul, foi um enorme prazer te receber aqui conosco, foi um enorme prazer conversar contigo, e tu pode ter certeza que nós vamos te convidar de novo para a gente fazer um outro anatomista entrevista contigo, porque o papo foi muito bom. E o tempo, infelizmente, é muito curto. Então, só para concluir, eu gostaria de agradecer pelo convite, de estar aqui com vocês.
e recomendar a todos que estão assistindo, que amam anatomia, que comece pelo primeiro degrau. E o primeiro degrau é a monitoria, né? O segundo degrau são as ligas, né? E aí, dentro da liga, a liga é um programa de extensão, né? Você consegue fazer ensino, pesquisa e extensão, porque as ligas, apesar de ser projeto de extensão, eles estão atuando no ensino, na pesquisa e na extensão. Então, a segunda coisa é entrar em alguma liga, né? Então, é o que eu recomendo. Monitoria, liga, e a partir daí você vai construindo o seu sonho de virar um grande anatomista. Então, agradeço ao professor Bonato e às alunas Jéssica e Diele pelo convite, né? E a gente se vê aí no Congresso Brasileiro de Anatomia ou então no Experimental Biology, que são os congressos que eu costumo frequentar. Se Deus quiser. Bom, pessoal, vamos encerrando então aqui mais um Anatomista Entrevista. O nosso próximo entrevistado será o professor Betinho. Vocês que nos acompanham nas nossas redes sociais, se quiserem encaminhar alguma pergunta para o professor Betinho, sintam-se à vontade. Se quiserem encaminhar alguma pergunta para o professor Cerqueira, sintam-se à vontade também, que a gente encaminha para ele lá. E, como a gente sempre diz, estamos abertos para sugestões de vocês, sugestão de algum professor, né? Você que está nos assistindo aí, quer indicar o seu professor de anatomia para participar aqui de um Anatomista Entrevista, coloca lá nas nossas mídias sociais o contato dele, que a gente entra em contato e marca uma reunião se for do interesse dele. Um forte abraço para todo mundo. Meninas, Diele, Jéssica, muito obrigado. Senhor Cerqueira, mais uma vez, obrigado. Beijo para todo mundo, beijo nas crianças, fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade. Tchau, pessoal. Tchau.